Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Ainda é muito cedo, eu já fiz minhas orações, como todo brasileiro já tomei meu primeiro café e me dirijo ao centro da cidade, como sempre, para ultimar os preparativos para o Shabat. Eu resolvi dar uma parada aqui nesse parque, nesse lindo parque. Cheguei aqui, estava tocando música brasileira, agora não mais, para poder me sentar, coisa que é raro eu conseguir fazer, para compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Deixa eu apoiar aqui a câmera. Como é do conhecimento de todos, no mundo todo, o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Noach. E me permitam ir direto ao aspecto central desta porção da Torá, que, como todas as outras, devem ser estudadas com a clara intenção de buscar, na sabedoria dos acontecimentos vividos naquele momento histórico, as lições que podem nos ajudar a viver de uma forma alinhada com a Kadosh Baruch Hu e com sua Torá Kedushá. E a narrativa da Torá nos diz: e o Eterno viu que era grande a maldade do homem na terra. Indiscutivelmente, o estudo da Torá revela que aquela humanidade, a humanidade pré-diluviana, tinha uma clara vocação para a maldade. E a Torá enfatiza que o mundo havia se enchido de corrupção, de maldade, de caos. Na verdade, faltam adjetivos para qualificar o fosso moral em que aquele mundo havia caído. Mas há uma expressão muito conhecida para nós que estudamos a Torá, que é bastante apropriada nesse momento nos lembrarmos: Hamas. O termo designa justamente esse sentido de um mundo cheio de corrupção moral, de um mundo cheio de perversidade. E nós que vivemos no ano de 5.785, também passamos por tempos muito difíceis, no qual o Hamas, não mais o Hamas mencionado na porção da Torá, mas o Hamas, braço armado, né, do Irã, no território de Gaza, nos causou grande destruição. Ora, a Parashá Noach, portanto, é fantástica, como toda a Torá, para nos ajudar a compreender o que estamos vivendo aqui agora. Mas eu preciso dizer que não faria menor sentido tomar o tempo de vocês para dizer que o que não faz com que a Kadosh Baruch Hu destrua o mundo que nós vivemos, que também é um mundo mergulhado nessa mesma perversidade, nessa mesma corrupção moral, é o fato de que ele fez uma promessa a Noach de que o mundo não voltaria a ser destruído. Portanto, ao contrário dos tolos que acreditam que o meteoro vai destruir a Terra, ou quem sabe o bug do milênio. Vocês sabem que periodicamente as teorias de conspiração sempre nos falam da destruição do mundo. Eu já passei por várias dessas. Teve o calendário maia também. Eu já passei por inúmeros momentos em que a humanidade acreditou que era o seu fim. Mas Hashem, e isso está descrito na Torá, Hashem prometeu a Noach que este fato, o Mabu, o dilúvio, a destruição da humanidade, não voltaria a ocorrer. Portanto, nós devemos acreditar na promessa de Deus. Mas, como eu disse, não é minha intenção tomar o tempo de vocês para dizer o óbvio. Vamos buscar, a sutileza, porque as lições mais belas da Torá se manifestam sempre por meio das sutilezas contidas no texto. E há
nas descrições da Torá uma dessas sutilezas que eu quero analisar com vocês aqui nessa manhã. Rashi nos conta que quando Noah enviou a pomba pela segunda vez para procurar terra firme, ela volta com um ramo de oliva. Primeiro, vamos tentar estabelecer o calendário dos acontecimentos. Vamos tentar entender de que forma todos esses eventos tiveram lugar. Noah permaneceu na Tevá, na arca, durante 365 dias, ou seja, um ano solar, ou 365 dias mais 11 dias, que seria o calendário lunar. O calendário judaico não é nem solar, nem lunar. Ele é lunisolar, porque nós utilizamos os dois calendários para construir o calendário judaico. Então, ele permaneceu durante um ano com sua família e milhares e milhares e milhares de espécies animais dentro da arca. O dilúvio tem início no dia 17 de Resvã, ou seja, Noah entra com sua família, com os animais na arca nesse dia, que é o dia que começa a chover. Mas evidentemente, que o início da chuva não marca o dilúvio. 40 dias e 40 noites foi o período necessário para que a terra se enchesse de água e para que a água subisse, fazendo desaparecer completamente a terra seca, mais 150 dias depois do final desses 40 dias iniciais em que choveu todos os dias e todas as noites. É preciso entender que a água também veio, não apenas dos céus por meio de chuva, mas ela também brotou das profundezas da terra. Portanto, apenas no 7º mês em que Noah já se encontrava com a sua família, é que a arca começa literalmente a se dirigir ao Monte Ararat, que hoje é o território da Turquia, para que no 10º mês ela finalmente esteja lá assentada. E quando isso ocorre, então Noah, uma vez que percebe que as águas começam a recuar, decide, como nos diz a Torá, enviar um corvo. O seu objetivo era fazer justamente com que o corvo trouxesse alguma evidência de que a natureza havia renascido no planeta. Mas vocês sabem que o corvo é malandro, é um pássaro muito inteligente. E tudo que diz respeito a Tevá é um milagre, inclusive a forma como eles puderam ser os animais, centenas de milhares de espécies alimentadas. E o corvo, evidentemente, não bateu suas asas atrás das evidências que Noah desejava. O corvo fez apenas um voo circundando a arca, o que forçou Noah a enviar uma outra espécie, que foi a pomba. No seu primeiro envio, a pomba retornou sem nenhuma evidência de que o mundo poderia voltar a ser habitado, ou seja, de que Noah podia desembarcar da arca. Mas quando ele envia 7 dias depois do retorno da pomba, a pomba novamente, então ela retorna com um ramo de oliva na sua boca. Quando ele envia pela 3ª vez, ela não retorna mais. E o ponto aqui é justamente esse. Por quê que a pomba, que recebeu o melhor alimento na arca, quando retorna, depois de seu voo, por que ela retorna com um ramo de oliva na boca? Como nós sabemos, a oliva é uma planta amarga. Se é verdade que as águas haviam recuado e que Hashem havia restabelecido a existência de uma cobertura vegetal sobre o planeta, por que a pomba escolheu para trazer para Noah como evidência o ramo de oliva? E Rashi, o maior comentarista da Torá, nos ajuda a entender essa escolha.
Mas antes de revelar a resposta a vocês, eu não posso deixar de comentar algo que é sempre importante frisar. O que, Átila? Que nada na Torá é casual. Nenhuma informação é excessiva, desnecessária ou desconectada de algo de natureza moral, mussar ou espiritual. Tudo na Torá guarda algum significado. Mas vamos nos esquecer de que ela foi escrita por Hashem e nos foi dada ao povo judeu para que nós a estudássemos. E no curso de milhares de anos estudando a Torá, nós conseguimos revelar apenas alguns dos seus segredos. E eu quero começar dizendo que os milagres que tiveram lugar na arca, porque é impossível, um elefante come, todos os dias, no mínimo, o equivalente, a toneladas de alimento para poder se manter vivo. E apesar da arca ser imensa, ela jamais seria capaz de armazenar os alimentos necessários para todas aquelas espécies, nem mesmo todas as espécies. Tudo aquilo que Noa havia feito com a sua família não passava de uma forma de ocultar o milagre de Hashem. Noa, apesar de seus esforços, e a Torá diz que ele cuspia sangue devido ao trabalho exauriente 24 horas por dia, alimentando os animais, não seria jamais capaz de alimentá-los sem intervenção divina. Tudo que diz respeito à arca é resultado do milagre. E os ensinamentos racídicos nos dizem que os milagres que tiveram lugar na arca, elas evocam o tempo futuro da redenção. Pois os nossos profetas nos ensinam que o lobo habitará com o cordeiro. Como era possível manter os maiores predadores da natureza em paz, apesar do leão ter atacado numa certa ocasião Noa, porque ele demorou a alimentá-lo? Os animais se mantinham dentro da arca em absoluta harmonia e tranquilidade. Então nós não devemos deixar passar batido esse fato, mas perceber que a arca já era uma manifestação do tempo que nós vamos viver. Mas voltemos à pomba, feito esse rápido registro. A pomba retornou com ramo de oliva. Essa vegetação é uma vegetação tremendamente amarga. Então por que a Torá, ou seja, Hashem, nos escolheu trazer essa mensagem? E Rashi, como eu dizia, chama atenção para o fato, recorrendo a um midrash muito conhecido, no qual está dito que é melhor algo amargo que vem de Hashem do que algo doce que vem de outra pessoa. Veja, se você está doente, você procura um médico. E se ele te receita um remédio amargo, você não contesta ele, você não questiona nada, você confia. E mesmo que seja um remédio asqueroso para tomar, você toma. Por quê? Porque você sabe que a recomendação do médico é para a tua melhor saúde, é para que você possa viver e viver restabelecendo a sua saúde. Ora, se é assim para um médico, um ser humano, um simples ser humano, dotado de um conhecimento que ele só possui porque Hashem permitiu que ele tivesse, se nós aceitamos tão facilmente o remédio amargo que vem de outros homens, por que não vamos aceitar com amor o remédio amargo que vem de Hashem? Por isso o Midrash diz, é melhor algo amargo que vem do Criador dos mundos do que algo doce que vem de uma outra pessoa. Ora, essa lição profunda da Torá oral, porque as descrições midráshicas nada são mais do que parte da Torá oral e que Rashi menciona para poder explicar o fato de que a pomba veio trazendo um ramo de oliva no seu bico, nos ajuda a entender que tudo que vem de Hashem
vem com amor, mesmo quando é na forma de um remédio amargo. E nós atravessamos esse tempo no qual o mundo está cheio de Hamas, o mundo está cheio de amargura, especialmente para nós judeus. Por que você diz isso, Átila? Pelas razões mais evidentes. Para nós judeus, esse tempo que nós vivemos é um tempo de amargura, é um tempo de dor. Meus amigos, ontem nós perdemos 7 vidas, 2 em Haifa e 2 em Metula, vítimas de bombardeio do Hezbollah. O mês de outubro foi um mês negro para a história do nosso povo. Nós perdemos 80 vidas entre soldados e civis. Um mês muito difícil. Nós venceremos, nós vamos derrotar, estamos derrotando os nossos inimigos, mas a um preço muito alto. E é isso que nós estamos vivendo. O que nos ajuda a entender algo que eu sempre chamo a atenção também a todos vocês, sobretudo a nós judeus, que a sorte do povo judeu é uma sorte coletiva. E essa amargura e essa dor que nós estamos vivendo não é apenas aqui em Israel. Anteontem mesmo, o judeu americano foi baleado. E nós estamos sendo vítimas de atos de antissemitismo, perseguição e violência em todas as partes do mundo. Faz muitos dias eu gravei para vocês uma mensagem dizendo que o mundo está contra Israel. É isso que nós estamos vivendo. Não apenas os judeus que vivem em Israel, mas judeus no mundo todo estão sentindo essa dor, estão sentindo agora mesmo essa mesma dor em todas as partes do mundo. E a última vez que o povo judeu viveu algo assim, que tamanha dor e amargura se abateu sobre nós no mundo todo, foi durante os eventos da Segunda Guerra Mundial e, mais propriamente dito, durante a Shoah, o Holocausto. Portanto, nós atravessamos um momento histórico muito singular, né, para a nossa geração, que ainda não havia vivido nada comparado ao que as gerações que nos antecederam já havia passado. Mas vejam, se isso é verdade, se é verdade que o povo judeu atravessa esse momento de Hamas, de amargura e dor em todas as partes, também é verdade que está ocorrendo um movimento contrário, de união, de inspiração, de orgulho de ser judeu. E isso não é pouco. Na verdade, a redenção do povo judeu só é possível como resultado justamente desse processo. O mundo inteiro nos odeia, o mundo inteiro nos discrimina, o mundo inteiro nos acusa de sermos responsáveis por crimes, por atos que absolutamente não somos responsáveis. Nós somos acusados diariamente de mentiras. Qualquer dia desses vão dizer que a extinção dos dinossauros foi culpa dos judeus também. Porque a Covid também foi, como vocês sabem. Os libelos de sangue não cessam contra o nosso povo. E até alguns judeus idiotizados repetem essa cantilena mentirosa ao qual nos atribuem a responsabilidade por eventos que ou simplesmente não ocorreram ou, quando ocorrem, não tem qualquer conexão com aquilo que é o desejo, a vontade e as ações do povo judeu. Nessas circunstâncias, muitos judeus poderiam sentir vergonha se dizerem judeus, sobretudo na diáspora, e retirarem sua kippá, retirarem do peito a sua Maguen Davi, né? E não se autodeclararem como judeus em determinadas circunstâncias que a história pessoal de cada um de nós exige, né? Embora nós estamos atravessando um momento em que isso pudesse estar ocorrendo, não é isso que se manifesta. A maioria esmagadora dos judeus diz: eu sou Yehudi, eu sou parte de Israel, eu sou parte do exército de Hashem, eu sou parte dessa terra, eu sou parte desse povo
Que zerut! Que orgulho de ser parte do povo judeu! É isso que eu observo. E não um sentimento contrário de vergonha da condição de ser judeu. Evidente que nós atravessamos um momento amargo da nossa história, mas o que Rashi nos revelou por meio das descrições midráshicas, que é melhor um remédio amargo que nos é dado por Hashem do que a doçura que vem de outras pessoas. Ora, a conclusão evidente é que existe uma razão espiritual para que nós estejamos passando por esses momentos tão amargos, tão difíceis que nos foram trazidos por Hashem. O Hamas, e eu me refiro aqui à organização terrorista, como tudo no mundo, é apenas mensageiro da vontade do Criador. Hashem, né, quando envia bondade ao mundo, ele escolhe como mensageiro pessoas justas, homens de bem, homens e mulheres. E quando ele envia, né, decretos amargos, ele escolhe, né, como mensageiro desses decretos os perversos, o rachá, né, aqueles que dedicam sua vida à maldade. Mas todos nós, no mundo, somos mensageiros da vontade de Hashem. Portanto, tenhamos calma, meus amigos. O povo judeu e a humanidade não será destruída, mesmo com toda a corrupção moral que existe no mundo. Porque essa é a promessa. Ah, sim, Átila, como você disse há pouco, a Kadosh Baruch Hu prometeu a Noa que não haveria outra destruição. Sim, a Kadosh Baruch Hu fez essa promessa, mas ele não prometeu apenas que o mundo não seria destruído, ele prometeu que a maldade seria tirada do mundo. E é isso que o shofar revela quando ele é tocado. E é nesse momento que o Yetzer Hara foge, que Satã tem medo, porque ele sabe que vai chegar a hora em que o Mashiach se revelará com sua armada, porque este momento de revelação não é um momento de paz, é um momento de guerra, do qual todos nós devemos nos preparar ativamente para lutarmos pelo mundo, porque a maldade não vai nos entregar o mundo. Vai, toma, o Mashiach chegou, ele entrou pelos portões de Jerusalém, agora já cumprimos a nossa missão, vamos nos retirar. É óbvio que não! A maldade vai lutar, e vai lutar pelas suas vidas. É disso que se trata, meus amigos. É uma guerra que é travada no mundo físico e também travada nos mundos espirituais. E Hashem nos fez essa promessa, não apenas a Noa, mas a todo o nosso povo e também a toda a humanidade, de que virá um tempo no qual a maldade será extirpada do mundo, e aí, nesse tempo, o lobo habitará com o cordeiro. Essas são as promessas, e muitas outras, e nós devemos acreditar, porque tudo aquilo que o Criador prometeu à humanidade, mas particularmente ao povo judeu, foi cumprido. E uma dessas promessas é que o povo judeu jamais seria destruído. Onde estão nossos inimigos? Onde estão os romanos? Onde estão os nazistas? Né? Onde está Stalin? Onde estão os gregos? Né? E também os egípcios? Evidentemente eu não me refiro às sociedades modernas, da Grécia e do Egito, mas aqueles povos, onde estão os amalequitas, os midianitas, os cananitas? Onde estão todos aqueles que se interpuseram no caminho do povo judeu? Onde está Hassan Nasrallah, Ismael Ranier, Sinuar? Eles não são mais, né, do que poeira do deserto. Nós seguimos aqui e nossos inimigos desapareceram. Quem vai se lembrar, né, dos líderes do Hamas?
daqui a 1000 anos, se houver alguma lembrança, será apenas porque nós, o povo judeu, registramos cada acontecimento que tem lugar na nossa história. E Hashem prometeu ao povo judeu 1000 gerações. Portanto, a história do nosso povo ainda é uma história muito longa, uma história que se seguirá. Noah desceu de sua arca com sua família, com os animais, no ano de 1657, que é o equivalente a 2104 anos antes da Era Comum, para ajudar aqueles que se orientam pelo calendário gregoriano a entender esse momento da história. Muitas águas já rolaram debaixo dessas pontes que marcam a história da humanidade, particularmente a história do povo judeu. E nós, meus amigos, devemos ter muito orgulho, né? Mesmo em tempos amargos, né? De termos sido escolhidos por Hashem para seguirmos essa marcha histórica, carregando, né, conosco a Torá, como fazemos em Simchat Torah Kafot, que nós dançamos com a Torá, nós celebramos esse momento, o momento da entrega da Torá no Sinai, esse momento no qual nós nos tornamos, né, Shelia, mensageiros de Hashem no mundo. E não importa quanta dor e quanta amargura, quanto Hamas seja lançado sobre as nossas vidas, nós devemos nos alegrar, sempre nos alegrar, porque, como vocês sabem, a alegria é justamente o veículo, né, que faz com que nós possamos nos conectar à vontade do Criador. Portanto, eu digo aqui, com esses corvos todos que sobrevoam a minha cabeça, que a pomba que trouxe o ramo de oliva até Noah, apesar de toda a amargura que ela carregava, deve ser tratada como uma mensageira do reinício da história humana. E nós, a nossa geração, também deve assumir a responsabilidade de reconstrução dessa humanidade tão caída, dessa humanidade também tão mergulhada em corrupção, maldade e caos. É o que o Criador espera de cada um de nós, meu amigo. Shabbat Shalom.